Boa noite a todos, a todas. Damos as boas-vindas ao nosso encontro do Clube de Leitura, nosso Clube de Leitura da Ciranda Sustentável. Obrigada por sua presença. Sou eu, Maria da Graça, e a Silvana Pitinini. Vou fazer a minha descrição e logo em seguida ela também vai se apresentar. Bom, eu sou Graça Carlos, articuladora social da causa Sustentabilidade e Conexão Global do Grupo Mulheres do Brasil. Aqui no Grupo Mulheres do Brasil atuamos em projetos compartilhados e conduzimos também grupos de trabalho. Eu conduzo o grupo de trabalho de justiça ambiental e justiça climática. Sou líder climática também do Climate Reality Project Brasil, que é ligado ao Centro Brasil no Clima. Eu sou também, no Climate, eu sou ligada ao núcleo estadual aqui no Ceará. Sou uma pessoa do mundo acadêmico, sou professora e pesquisadora na área de finanças sustentáveis, e também no Grupo Mulheres do Brasil, a gente trabalha nos projetos compartilhados das lives, a gente vai explicar mais no final. A minha audiodescrição: eu sou uma mulher branca, loira, mais loira de luzes, né? Olhos claros, uma boca sempre vermelha. Hoje eu estou homenageando os diálogos amazônicos, então vocês podem me ver, eu estou usando brincos comprados na aldeia Tecoá e Viporã, do povo Guarani, lá no Jaraguá, em São Paulo, que eu amo, então estou homenageando eles, e também estou com um colar indígena maravilhoso e a camisa do Festival Iviporã. Passo para minha querida amiga Silvana, minha parceira, para ela se apresentar e fazer a audiodescrição. Boa noite a todos. Eu sou Silvana, do Comitê Sustentabilidade, Conexão Mundial, né? E eu vim para esse comitê que eu comecei no Mulheres do Brasil, no Comitê Saúde, né? E eu gosto muito de estudar, e eu cheguei à conclusão que no Comitê Saúde eu tinha que ampliar esse cuidado, né, com a saúde, e pensei mais em cuidar da saúde do planeta. E vim para esse grupo, muito interessante, muito mulheres simpáticas, estudiosas, interessadas, e está muito bacana o trabalho. Eu trabalhei em empresa, depois fiz outra faculdade de saúde, e não parei mais, ergonomia. E eu sou uma mulher clara, cabelos com reflexo, cabelos brancos também, vestida de verde e com batom vermelho. E é isso. Então, vamos lá, Graça. Ok, querida, muito obrigada. Pessoal, essa live, ela está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no YouTube oficial do Grupo Mulheres do Brasil. Este, como eu disse, ele é o 4º encontro, a gente está fechando a temporada, a primeira temporada, né, Sil, do nosso clube de leitura que foi lançada aí. Então, antes de começar a nossa evento, eu vou dar algumas pequenas instruções e algumas informações para vocês que nos assistem. Para quem ainda não conhece o Grupo Mulheres do Brasil, nós somos um movimento suprapartidário. Hoje, esse movimento reúne mais de 117 mil mulheres, né, em todo o Brasil e também no mundo. Nós estamos espalhados por aí no mundo, né? O Grupo Mulheres do Brasil foi estabelecido em 2013 pela empresária Luísa Helena Trajano, junto com mais 39 mulheres pioneiras, todas as 40 mulheres pioneiras, dos diversos setores, com o objetivo de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. É um grupo muito atuante, nós mulheres do grupo somos todas voluntárias, e a gente trabalha em diversas frentes. Uma delas, por exemplo, é essa daqui, né, que a gente quer fazer juntas, são ações que nós queremos fazer juntas, né? E o objetivo nosso, nós somos da causa sustentabilidade, da conexão global, que busca engajar todas as pessoas, né, tanto os grupos locais, os comitês, os núcleos locais,
com as iniciativas no Brasil e no mundo. E a nossa causa, sustentabilidade, promove ações educativas, sempre com ênfase nos objetivos do desenvolvimento sustentável e na Agenda 2030 da ONU, além da gente procurar dar visibilidade ao nosso grupo, que é um coletivo de mulheres maravilhoso, que a gente ama e admira muito. Como exemplo, também a gente cita o nosso projeto Segunda Sustentável, que traz mensalmente um especialista, ou um ou mais especialistas, para uma roda de conversa virtual. Esse clube de leitura que foi lançado, né, também, e também nós entregamos através dos grupos de trabalho. Os nossos grupos de trabalho são o grupo de educação, que a Silvana está à frente, justiça ambiental e climática, que eu estou à frente, e nós temos mais 5 articuladoras, a gente continua chamando de facilitadora, né? Somos chamadas de articuladoras sociais, que é isso que a gente faz bastante, né? Então, a gente tem o GT de Economia Circular, com a Marina Serpa, que ela mora no Canadá, mas atua junto conosco, de SG Greenwashing, da Mariana Barreto, que mora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e é a live que vai acontecer na segunda-feira, dia 14, depois a gente fala mais sobre isso, né? E também nós temos um grupo de moda sustentável com a Fernanda Gomes, que mora em São Paulo, está se mudando para Nova York. E temos também um de comunicação, que é... Ai, nós estamos... Tem uma colega querendo entrar. Beleza, que prazer de receber. Um prazer receber... Estou vendo, acho que é a Fátima. Oi, Fátima, seja bem-vinda. A gente está... Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, minha querida. Boa noite. Prazer, muito grande. Para entender. Nós estamos fazendo a apresentação do grupo, porque agora essa live essa sessão do Clube de Leitura é gravada, então já a gente começa a parte, né, mais propriamente dita da leitura. Bom, então, a gente estava falando que a gente é um grupo educativo, a nossa causa é educativa, que nós entregamos através dos grupos. A gente tem, então, os nossos grupos, a gente tem, como estava falando ainda, do grupo de comunicação com a nossa querida colega Luciana Sage, que mora em Miami, e dos povos originários com a nossa colega Ive, que é do Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria. Nós temos também muitas colegas, muitas participantes, né? Mas a gente falou aqui, especialmente dos 7 GTs, que as facilitadoras, articuladoras estão à frente. Nós temos agora também um novo grupo, que é um grupo com uma missão muito importante, um trabalho maravilhoso, que está sendo criado, que é do Dia da Limpeza. A Fátima, que acaba de entrar, também participa, né? Então, e se você gostou de todas essas coisas e quer ser voluntário, vem com a gente, né? Vem com a gente. Sil, você está aí com a descrição? Estou, sim. Lê para a gente. Fala para a gente. A gente chama amigas que estejam interessadas, né, em trabalhar por essa causa, né? Lembrando que, para isso, você tem que entrar no www.grupomulheresdobrasil.org.br. É uma coisa bem simples, né? Você vai preencher esse cadastro e, em seguida, você vai receber um e-mail, né? Então, só verificar também se não foi para o spam. E aí, você recebendo o e-mail, você já pode entrar no Workplace e se dirigir ao nosso comitê de sustentabilidade. Então, a gente espera por vocês, né? Vamos fazer essa propaganda, né? E lembrando também, quem ainda não conheceu o que a gente está fazendo, né? Nós já temos 6 lives que estão todas no YouTube. Então, se você não teve oportunidade, vai assistindo aos poucos, cada uma delas é de 1 hora,
e vieram muitos especialistas para essa live. Então, é um trabalho muito rico. E o que mais que eu vou falar? Então, lembrando também que a gente está, né, no YouTube, no É só colocar Segunda Sustentável no YouTube, aparece as lives maravilhosas todas. para você clicar. E o pessoal que quiser vir com a gente, coloca lá, Conexão Global Sustentabilidade. E aí, lá dentro do Workplace. E aí Workplace, aí você vai encontrar a gente para vir fazer parte do nosso grupo dos GTs e vir com a gente. E aí, lembrando também que nós estamos no Instagram, né, no Facebook e no LinkedIn. Então, acompanhe a gente, né, e vai vendo o trabalho de todo o Grupo Mulheres do Brasil, que, na verdade, tem 20 causas. É isso, né, Graça? Isso, a gente quer, assim, dar muito boas-vindas à nossa querida colega Fátima, pedir que ela se apresente agora, Fátima. A nossa pauta de hoje, eu vou já falar da pauta, mas eu quero primeiro que você chegue, se apresente e faça sua audiodescrição, e aí a gente vai começar a nossa leitura do nosso querido livro. Olha, hoje é de dele. Boa noite a todas. Eu sou Fátima Freitas, eu sou uma mulher negra, né? Uso óculos, sempre o cabelo amarrado, um coque, não uso maquiagem, mas vou começar a usar, né? Sou líder em sustentabilidade pelo Grupo Mulheres do Brasil, o Núcleo Osasco. Eu, antes de estar no Mulheres do Brasil, eu plantava árvores natíveras, frutíferas da Mata Atlântica, em ruas, praças, né, arborizando a cidade. Aí eu entrei no grupo, continuo fazendo isso, mas eu faço também hortas em escolas, né? Eu quero crianças, cuidar das crianças para elas cuidarem do planeta mais tarde, né? Então, estou incentivando criança a partir de 2 anos, de creche e EMEI. Então, é isso. Fátima, só lembrando, você comentou, né, que a prefeitura te procurou, né, para desenvolver esse projeto, né? Conta aí um pouco para a gente, como que foi. Eu fiz um curso, né, de sustentabilidade pela LESP, e lá eu apresentei a horta que eu tinha feito aqui em Osasco. E a Secretaria de Educação não tinha tomado conhecimento. Aí eles viram, através de uma apresentação, aí procuraram, né, os gestores da escola, onde era essa horta, onde era, e aí veio a comunicação da escola, e aí colocou até no Instagram, né, Educação Osasco, né, se vocês olharem lá, essa semana colocou novamente a horta, porque eu fui com as crianças, plantamos, né, a secretária veio, e agora colhemos, na sexta-feira fizemos uma colheita com as crianças também, tudo fotografei, tudo. E agora em setembro, graças a Deus, eu vou montar a primeira horta na creche, com crianças de 2 anos. Consegui parceiros, né, para fazer. E é com pallets usados, né, pallets reaproveitados. Então, a gente monta um caixote, madeira reaproveitada, monta o caixote, permeabiliza, coloca TNT, que as pessoas vão jogar fora, a gente forra, aí coloca terra e faz. E eles vão usar agora vão fazer até uma tinta, as professoras olharam para fazer uma tinta que não agride o meio ambiente também. Ah, que legal. Bacana. Muito bacana. Muito bacana. Parabéns pelo projeto. Obrigada. E esse clube de leitura, ele surgiu acho que foi na primeira reunião, né, Sil, do grupo de educação, e aí a gente começou a se animar com ele, e aí foi uma iniciativa, né?
partiu Nossa. essa sugestão, foi na primeira reunião do grupo de educação, É. e aí nós nos animamos com ele, e aí a gente, né, entrou nessa. E foi assim, uma iniciativa muito feliz, né? O primeiro livro escolhido foi o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Nós começamos no dia 22 de maio, minhas cachorras já começaram a ficar indóceis. Eu tenho sempre esses objetos, assim, não vou nem fazer propaganda, né? Sempre esses objetos, assim, que é para acalmar, porque elas ficam de um jeito que não tem quem dê conta. E aqui elas mandam em mim, eu obedeço. Então, a gente começou e ficou pensando, como que nós vamos fazer um clube de leitura, se nem todo mundo tem o livro, e aí foi a ideia da Lu de fazer uma leitura conjunta, né? Aí eu pensei na leitura paragrafada. E aí pensamos também na questão da lei da propriedade intelectual. E aí a gente pesquisou, viu, a gente está dentro dos aspectos legais, que olha, lê pequenos trechos e depois vai para casa, lê o restante e comenta, etc. Né? Então, assim, a gente evoluiu do dia 22, no lançamento foi no YouTube, e também foi no Mulheres do Brasil, lá na Tomás Carvalhal, na sede. Foi muito bacana, né? E a experiência seguinte, nós vimos fazendo assim. Fazemos a leitura no Meet, gravamos e postamos no YouTube para que tenha... A gente já tem, ainda nem chegamos a fazer a divulgação dos outros, né, vídeos, e já estamos com visualização, muito felizes com isso, né? Então, hoje nós vamos fazer a leitura da última parte do livro. Esse livro ele é formado, a gente sempre dá uma pequena retomada, ele é uma compilação de várias palestras e conferências do líder indígena, Ailton Krenak, que foi, inclusive, líder durante a Constituição Federal. Ele recebeu a missão, né, de cuidar da representação indígena, e ele tem trazido algumas ideias muito importantes, né, que foram compiladas dessas conferências dele, e tem nos inspirado bastante. O primeiro capítulo é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ou seja, é homônimo do livro. O segundo capítulo é do Sonho e da Terra, e o terceiro é A Humanidade que Pensamos Ser. O que é que você acha? A gente começa falando desses capítulos, assim, do que é que ele nos inspirou, e fecha com a visão do Viveiros, porque a gente já terminou a leitura do livro, né? E aí, hoje nós temos Pós-Fácil, do Eduardo Viveiros de Castro, né? E aí, o que hoje ficou para a gente trabalhar é sempre, assim, muito espontâneo, viu, Fátima? A gente fala, a gente pode interromper, assim, como não vamos falar duas ao mesmo tempo, a gente levanta a mão, uma começa a falar, a gente dá espaço. Ou seja, é muito bacana, que é um espaço bem espontâneo, bem livre, porque, assim, a gente não é escritor ainda, né? Pode ser que tenha algum, né? No dia A gente está convidando para aprender, para facilitar o nosso entendimento dessa coisa maravilhosa, que é a visão do Ailton Krenak, para nos ajudar nos nossos projetos. Então, o que é que você acha? Você já leu essa obra? Não li. Até pode ser boa, né? E eu vou olhar os vídeos, né? Que é no YouTube, né? Que vocês têm. Eu vou acompanhar. Porque antes eu estava com netos, né? Então eu cuidava de netos, então a noite era uma loucura. Mas eles mudaram, então agora eu estou mais tranquila, sozinha, né? Aí eu falei, eu vou ocupar meu tempo com coisa importante. Que legal. Sozinha com o mundo, né, Fátima? Realizadora. Então, por isso que agora eu vou conseguir acompanhar um pouco. Então, Silzinha, começa aí. O que é que tu achas? Qual foi a... Vamos falar um pouco de algumas coisas desses capítulos que a gente leu, né?
e Isso, depois a gente lê o o pós-fácil, né? pós-fácil, é. Percepção e sentimentos do primeiro capítulo. Eu, na verdade, também ia voltar um pouquinho, só, Graça, que esse livro dele, ele foi traduzido para vários idiomas, né? E até eu penso, nossa, a gente mesmo, eu já conhecia um pouco o Krenak, mas não tinha lido nada dele. Eu falei, vai ver que aqui no Brasil muita gente ainda não leu, né? Mas lá fora ele já está sendo muito reconhecido, né? E E requisitado, né? ele é para palestras, congressos, né? E então nesse capítulo da Ideias para Adiar o Fim do Mundo, esse livro, na verdade, são aulas, né, sobre que os capítulos são compostos pelas palestras, né? Então ele não tem uma sequência, esse livro. Você pode ler o terceiro, depois o primeiro, que são coisas independentes, né? Ele vai contando assim que ele se negava a ir para Portugal porque era a terra dos portugueses, que eles que invadiram aqui e tal, mas até que teve um simpósio lá que ele acabou aceitando ir para Portugal, né? E foi bem importante porque teve um documentário dele que estava sendo apresentado lá, então ele foi muito aplaudido. Ele viu que também não era um bicho de sete cabeças estar lá, né? E vamos ver aqui. Quem estava lá também é esse que escreveu o Pós-Fácil, né? Que é o Eduardo Viveiros, né? De Castro, que ele também escreveu Involuntários da Pátria, né? Eu dei até alguma olhada, não conhecia ele também, dei uma olhada no YouTube, né? Ele é uma pessoa bem reconhecida, né? Graça, antropólogo, bem intelectual, até algumas coisas fiquei um pouco de dificuldade para entender, depois eu vou ver de novo, né? Então ele veio falando muito que os brancos europeus, né, vieram para cá, né? Mas na verdade eles não vieram para aprender nada com os indígenas, né? Eles eram os superiores que quiseram impor o conhecimento deles para os indígenas, né? Então mataram muitos indígenas, quiseram catequizá-los, né? E ele vem sempre falando assim que a humanidade não é isso, a humanidade são pessoas, etnias muito diferentes e que a gente tem que saber respeitar cada uma delas. Então, que o homem branco quer impor muito, né, os seus valores, a sua cultura. E outra coisa também que ele questiona muito, né, as universidades, a ONU, Unesco, né, que são entidades criadas pelo mundo dos brancos, né, que acaba não protegendo os indígenas, né? Então ele põe todas abaixo, né? Mesmo a Unesco precisava fazer um estudo aqui da Amazônia, né? Que eles também não vêm visitar sempre, né, o Brasil, mas eles não sabiam nem como as mineradoras atingiam, né, os indígenas, terras, né? Então, eles também têm muito a aprender e adaptar isso a outras, né, indígenas, quilombolas, né? Não falar só a linguagem dos brancos, né? E o que ele fala também que os brancos querem limitar a capacidade de criação, da invenção, da liberdade desses indígenas. E outra coisa que ele fala também, o que acontece no Brasil, né? O pessoal da floresta, o pessoal dos campos, né? Eles vêm todos para as capitais, né? E deixam lá os seus parentes, a sua cultura, os seus valores, né? Para vir para as capitais e morar em favelas, né? E só viver das saudades, né? Das suas terras. E aí ele fala um pouco também dos povos originários dos Estados Unidos, do Quênia, né? E também que os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, eles são considerados subhumanidades. Ele também vem falando assim que
os homens brancos, eles são apenas consumidores, e consumidores que não devolvem à terra o que é da terra. Então, tanto é que essa semana que passou foi o dia da sobrecarga, né, graça da terra. Então, a gente está em débito, estamos no vermelho com a terra, e isso é bem preocupante. Que ele fala, tem o Davi Copenau, também que a Graça pode falar um pouquinho, né, que escreveu A Queda do Céu. Ela já leu de tudo, a Graça. E o que ele fala já, 2017 ou 2019, ele fala dos Yanomamis, né, como já estavam sofrendo desde então, e aí também, não querendo falar de governo, também, que na época aí do último governo, eles foram mais esquecidos, e a preocupação deles nem eram com eles estavam com a preocupação com os brancos, que como ia ser esse futuro nosso. E acho que foi isso desse capítulo, Graça. Você quer falar Quero, um pouquinho? quero. O que eu achei assim, muito importante é uma sacudida muito grande quando o Krenak diz, ele fala, tanto que uma das palavras, as palavras que eu pensei, né, que assim, a gente pediu, viu, Fátima, 3 palavras, pelo menos, inspiradas pela leitura em cada capítulo, em cada, né? Então, quando ele fala sobre humanidade, subhumanidade, ele é muito feliz em explicar isso. Nós aqui no sul global, que agora a gente não chama mais subdesenvolvido, né? Norte global, a humanidade que é muito sabida e esclarecida, é a humanidade oficial. Quem sabe eles se julgam a humanidade oficial escolhida por Deus. Inclusive, o Deus dele é oficial. O nosso Deus não vale, o que vale é o deles. Então, eles se acham muito esclarecidos, consideram o sul global de subhumanidade, porque aqui estamos todos, né, considerados para ele. Em que pese o Krenak colocar muito em cima dos povos originários, ribeirinhos, mas é a população do sul global. E ele considera que lá eles se julgam tão esclarecidos que eles precisam esclarecer essa subhumanidade obscurecida, que nós aqui não temos, assim, capacidade de entender sozinhos e precisamos que eles venham nos explicar. Eu acho, assim, maravilhoso ele colocando isso, porque ele é maravilhoso, genial em dizer, porque é uma crítica brutal. Alguém, por acaso, acha, né, aqui, que a gente precisa que a Europa, que os norte-americanos, ou que qualquer outro país de lá do norte, venha nos explicar o que é, por exemplo, o boi do Parintins, ou então a Vitória Régia, ou a dança do Quarupi. Não precisa explicar, nós entendemos. Ou seja, quando eles vieram de lá com os seus deuses, suas roupas e seus bandidos naquelas naus, vieram para cá, despejaram todos os bandidos, e eles, só porque eles trouxeram o que tinha de pior deles, eles acham que nós somos aquilo? Não somos, né? Então, assim, isso me tocou bastante, eu fiz muito essa reflexão, né? Ou seja, aos periféricos do sul global, que somos os descolados da realidade, eles consideram que nós somos descolados da realidade. Ele coloca muito isso voltado também para os indígenas, mas ele fala de uma maneira geral, né? Chama que a gente é descolado da realidade, ou seja, segundo os europeus, né? E aí, os povos que ficam nas bordas do planeta. Que bordas, né? Eles a borda de cima e a borda de baixo, é isso. No espaço não existe nem em cima nem embaixo, né? Existe fora e dentro. E acabou assim, né? Então, assim, é uma subhumanidade obscura que precisa ser esclarecida. Eles
nos consideram uma abstração civilizatória. Isso foi muito chocante, né? Quando eu li isso, eu digo, eu não sou uma abstração civilizatória, eu me sinto sabida, uai. Né? Então, quem são eles para vir dizer para nós que nós não temos nem competência, nem capacidade, nem percepção, nem conhecimento, e todos os outros atributos de um ser inteligente, que se até os meus cachorrinhos são super sabidos, imagina nós. Não? Concordam? E não consideraram a diversidade. Ou seja, toda aquela coisa que você olha para uma foto deles lá, todo mundo branquinho, bonitinho, com aquelas roupinhas deles, tudo do mesmo jeito, na maioria homens, né? E eles não respeitam a nossa diversidade. Quem são eles para ficar julgando isso? Né? Então, as minhas palavras principais são humanidade, subhumanidade, e aí eu fiquei um pouco em dúvida entre abstração civilizatória e a parte de diversidade. Foi muito, assim, muito tocado, né? Queres comentar, Fátima? Fica à vontade para falar. Eu estou entendendo um pouco, que eu nunca tinha ouvido falar dele. Então, estou interessada em entrar no YouTube. Isso nós falamos do capítulo 1. A Sil, querida, que tem uma capacidade maravilhosa de colocar encadeado, e eu fiz o comentário. Né? Então, esse é o capítulo 1. Que o nome do capítulo é o mesmo nome do livro, Ideias para adiar o fim do mundo. O fim do mundo. Né? Bora para frente? Vamos. Vai lá no capítulo 2, Silzinha. Então, esse livro também eu não conhecia o Krenak, nunca tinha lido, né? Aí, primeiro eu li, falei, nossa, esse livro pequeno, nossa, a Graça falou tanto desse livro, eu não estou vendo nada. E aí, depois de cada leitura, parece que vai abrindo a mente da gente, estudando cada parágrafo, né? Mas foram várias leituras. E aí eu penso também, Graça, que ele é um filósofo, né? E ele pôs numa linguagem para nós entendermos, né? Se ele fosse falar a língua indígena, né? Os valores dele, ninguém ia perceber nada, né? E eu acho que ele cutucou os homens mesmo com a fala dele, né? Então, agora nesse outro capítulo, né? Nós vamos aqui para o... Nossa, perdi aqui. Do sonho da Terra, né? É isso, né, Graça? Do sonho da Terra? Isso. Então, ele fala um pouco dos Krenaks, que eles estão hoje no Rio Doce, né? O Rio Doce ele vai de Minas até Espírito Santo, e eles, a etnia deles está lá há muito tempo, mas sofreram muitos foram assassinados, numa época eles foram até presos, né? Para separar eles, pegar as terras deles. Então, tem muita história por trás. E aí, o que aconteceu? Teve o acidente da Samarco, né? Lá no Rio Doce, né? O rompimento da barragem do Fundão. E o que aconteceu? Despejou um monte de lixo tóxico no rio e vai saber lá quando será limpo esse rio, talvez nunca, né? E para os indígenas foi um caos, porque eles vivem do rio, vivem da pesca, os rituais deles são todos no rio, então eles sofreram bastante e começaram a ter que comprar coisas no supermercado, né? E o que ele acha, assim, que os indígenas eles têm que lutar muito, né? E eles nem sabem como não foram eliminados ainda, porque essa luta vem há muitos anos. Deixa eu ver aqui mais. Eu posso complementar enquanto você procura? Pode. Pode sim. Uma coisa muito importante nesse capítulo que ele mencionou
foi a relação tensa com o Estado do tipo, a União, a nação, né? A representação da União, o Estado como federação. E o que eu entendi, primeiramente, dessa relação tensa, que diz respeito à demarcação das terras. O PL 490, que desde 88, né, da Constituição, vem sendo rediscutido. Por quê? Porque estão achando que é para, até aquela data da Constituição, quem estava na terra podia ficar, depois tem que sair. Tem uma charge maravilhosa, de vez em quando eu solto muitas coisas, porque assim, para mim, eu me sinto um índio, né? Quando eu nascer, na próxima encarnação, eu quero voltar indígena. Porque eu quero brigar essas brigas, lutar essas lutas. Porque é um absurdo o que se faz, porque o Brasil é deles, é dos indígenas. Eu queria dizer, é meu. Eu não sou indígena. Mas na minha cabeça, é como se eu fosse. Então, quem estava lá? De quem é o Brasil? Dos indígenas. E nós que depois chegamos, né? Nascemos e fomos ocupando esses locais. Então, tem uma charge atual que é assim, o pessoal coloca todos os indígenas, as tribos todas esperando as caravelas, dizendo, só entra quem estava aqui até 1499. Essa eu não vi, essa que ótimo. O que é absolutamente razoável. Por quê? Porque os intrusos, alô, vão-se embora. Por que querem tomar a terra que é deles? Ficam aí julgando em CPIs, em processos contra o MST, que quer realocar as famílias e tal. Não vou entrar no mérito das invasões, né? Mas eles estão julgando o MST e fazem pior, porque estão tomando as terras dos indígenas. As terras são dos indígenas. Não adianta dizer que não, que é o favorzinho, não é favorzinho. Então, essa relação tensa, eu entendo que deve passar por esse problema. Por quê? Porque, entre outras coisas, você lembra-se que nós fomos lá nos Guarani. Eles vivem numa zona urbana. As próprias comunidades, as populações, consideram que são menos indígenas porque vivem na área urbana. Ora, não foram eles que foram morar nos bairros, na área urbana, foram as áreas urbanas que invadiram os espaços indígenas, os espaços das aldeias, os espaços, né, originários. Então, tem que respeitar. A gente lembra que a gente ia para aquela movimentação, aí eu disse, não, eu não ia, minha filha também não queria que eu fosse, mas a gente ia. Acho que foi em junho, né? Foi mais ou menos entre 1 e 10 de junho. Foi logo depois da nossa visita, né, lá. Aquela movimentação. Então, aí a outra coisa também que ele coloca, a resiliência das tribos, aí ele coloca de modo geral de todas as etnias, né? E são distintas etnias, os indígenas são 250 povos, hoje em dia são 900 mil pessoas. Gente, em 500 anos houve genocídios, dizimados, tudo em troca de quê? Da exploração, da ambição, de ouro, pedras preciosas, de terra, de plantar gado. Meu Deus, para que ouro? Que coisa mais chata. Jogar mercúrio para matar as pessoas. Eu vi até em Barretos, há alguns anos atrás, que não faz muito, acho que uns 5 anos, uma audiência pública com uma mineradora que é do Canadá, que lá se comporta muito bem, mas que vem para cá se comportar mal, jogando mercúrio para fazer a mineração, e tinha mais de 1.000 pessoas contaminadas com câncer no Hospital de Barretos, e eles têm, sei lá, uma planta de mineração, né?
de exploração na fronteira de Minas Gerais. E o Hospital de Barretos, que é a localidade que trata as pessoas. Então, fazem isso, os garimpeiros ilegais agora, a gente está vendo isso agora. Mas quanto tempo isso passou caladinho? Então, ele coloca muito isso. E esse lance da barragem de São Marcos, sofri demais nisso. Eu morava em Belo Horizonte, todos os meses eu ia para o Ouro Preto e ia para Mariana. Nossa. Assistir o concerto da Elisa Freixo lá na igreja principal, aquele órgão lindo, maravilhoso, Elisa Freixo tocando. Então, todo mês eu escolhi as datas para poder ver quando que ela ia tocar. E quando aconteceu esse problema da Samarco, né, foi só um sofrimento muito grande, porque assim, eu ia muito lá e fiquei imaginando aquelas coisas cá. E sem contar que isso é um absurdo. Você deixar uma terra virar só casca para você tirar o que tem de baixo e acabar com a vida das pessoas e vir. Estamos trabalhando, estamos fazendo isso, estamos fazendo uma coisa. É o seguinte, eu estudei bastante isso, do ponto de vista, inclusive, de pesquisa acadêmica, tem algumas coisas, né, em congresso, 2 estudos, pelo menos, em congresso, pesquisando no aspecto contábil financeiro e também no aspecto ambiental. Não vou entrar nisso aqui, porque não é a situação agora, mas soube recente, de ontem para hoje, que está sendo cobrada uma multa bilionária na Inglaterra. Parece que eles perderam. A Vale vai ter que pagar. E já estava tendo isso antes, né? A indenização do pessoal. Então, quem sabe é a justiça, né? Pintando por aí e tirando aquele discurso que eles fazem, que fazem isso, fazem aquilo, e são preocupados com o meio ambiente, não são, porque eles agora estão trabalhando mais a divulgação nesse aspecto ESG, imagina, da cultura, porque eles não têm, vamos dizer, condição de adotar esse discurso ambiental depois do que aconteceu, inclusive que foi agravado, né, pelo o acidente da Vale, propriamente dito, lá em Brumadinho. Esse acidente lá, que pegou os Krenak e acabou com o Rio Doce, foi com a BHP Billington, que é a anterior a uma empresa australiana, que fez uma joint venture com a Vale e deu origem a Samarco. Eles mudaram, tiraram o Samarco, já fizeram milhares de mudanças para poder continuar operando no aspecto jurídico, mas também não é o caso aqui de estar falando, né, em detalhes sobre isso. Então, ele conta da história do rio, que o rio é o avô dele, é o pai dele, que a montanha é a mãe dele, e que eles, indígenas, são assim. Por quê? Qual é o problema do rio ser o pai ou o avô? O rio é um sujeito, né? O rio é um sujeito, não é um objeto. O rio tem vida. E a natureza dá respostas, né? A natureza dá respostas. Desculpa, Sil, eu falei muito, mas... Não falou muito, não. Depois eu vou falar para você falar sobre o outro capítulo, mas só falando, né, que para eles tem uma integração toda, né? Nós, homens, somos a natureza, né? Então, a gente separou de tudo. E eu achei interessante que me veio à mente, né, esse olhar para as montanhas, para o céu que eles têm, né? E tem um momento aqui que ele fala, eles olharem para o céu, eles sabem se vai ser um bom dia para colheita, para plantar. E a gente, se a gente for perceber, você olhar para o céu, para o sol, né? A gente às vezes percebe um pouco como aquilo lá vai influenciar no nosso dia, né? Um dia chuvoso, como que a gente se fecha mais, mas são alguns momentos, né, que a gente tem esse olhar, né? Acho que falta muito, né? E outra coisa também importante que eles falam muito do sonho também. O sonho é uma coisa bem diferente para eles.
eles falam que o sonho é o desenvolvimento da parte espiritual deles. Então, não é como a gente vê o sonho, né? Então, é toda uma cultura, acho que eles têm muito a ensinar para a gente. A gente ficou fora de tudo isso, fora dessa conexão, né? E você quer falar sobre outro capítulo, Graça? Você gosta lá do Antropoceno? O capítulo 3 é muito lindo, e ele joga um pouco das coisas, né? E ele vem trazendo, assim, como se fosse, não digo que é uma conclusão, mas é como se a gente entendesse por que que ele fala tanto da questão da humanidade, da subhumanidade, da tensão com o Estado, com as instituições brancas, com as perdas da terra, com o direito suprimido, com as mortes das pessoas. Você conversa com os indígenas, aquelas visitas que nós fizemos, aquelas conversas que nós tivemos, o que eles querem? Eles querem paz. É o que a gente, como indivíduo, quer. A gente quer ser feliz, quer ter paz, quer estar numa boa. A gente não amanhece o dia e diz assim, hoje eu quero ficar rico. A gente amanhece o dia assim, hoje eu vou fazer o almoço assim, assim, vou para o trabalho, ou vou para a escola, vou levar meu filho no céu. A gente, né, uma vida, a rotina é legal, a jornada da vida é legal, né? Nem todo mundo vive na Bolsa de Valores, ou nas aplicações, ou querendo tantos milhões, bilhões, porque isso é passageiro, né? Então, no terceiro capítulo, ele traz a questão das atividades humanas, né? As atividades humanas estão adoecendo a terra. E ele diz assim, que, de modo geral, nós pessoas, né, fazemos descobertas, queremos inovações, mas que a preocupação do homem branco é assim, as descobertas, elas vêm como se fossem trapaças. Por quê? Porque as descobertas, elas são feitas, então elas criam as inovações, e as inovações, elas criam produtos e eles viram mercadoria. Então, ele diz assim, que o branco, de modo geral, e que as pessoas, elas são assim, as descobertas que fazem são trapaças, e tudo que está na natureza é recurso. Ou seja, em vez de ser um fim, as pessoas consideram aquilo um meio, e trocam os meios pelos fins e os fins pelos meios. Ou seja, usa a natureza, gasta a natureza, destrói a natureza, aplica a natureza, conjuga um monte de verbo com a natureza. Tudo de exploração. Para quê? Para chegar nos meios. Quais são os meios? Recursos. Ou seja, ter uma casa milionária, trilionária. Muito dinheiro, carros caríssimos, navios, aviões, frotas, etc. Ou seja, é como você ter aqui os recursos, que são a própria definição da administração, sou da área da administração, né? Você toma decisão sobre recursos para alcançar o objetivo. Então, os recursos se tornam os objetivos, e você decide em cima dos fins, dos objetivos, para poder atender os... É uma subversão, é mais ou menos o que ele diz, assim, que as descobertas são trapaças, né? E que tudo é mercadoria. Para mim, o terceiro capítulo gira muito em torno, né, disso, dessa maneira, né, de ver as coisas, né? Ou seja, você tem humanidade, subhumanidade e a abstração civilizatória. Lá no capítulo 1, você tem o Estado, a terra, a tensão e a destruição, no capítulo 2. No 3, você tem essas descobertas. Por quê? E aí, com tudo isso, são essas atividades do ser humano que vão impactar a Terra de tal modo
que nós já estamos utilizando 1,7 do planeta. Não tem volta, não tem planeta B, não adianta ir, como o menino que é aquele moço do Twitter, que mudou o Twitter, Elon Musk, né? Não adianta fazer nave para ir para Marte. E se ele quiser que vá, porque quem vai? Não, não tem como. Se aqui é tão mais fácil, a gente podia só cuidar, né? Aí vai ter que se deslocar, não cabe todo mundo, não tem shopping, não tem restaurante chique, não tem uma série de coisas. Quer ir para lá plantar batata? Planta aqui, uai. Vai para a fazenda, né? Então, é o antropoceno. O antropoceno significa o quê? Né? É uma idade geológica que ela significa o impacto das atividades humanas sobre a Terra, que estão acelerando coisas que não eram para acontecer agora. Se a gente, eu acho que em menos de 400 anos, que é a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial tem em torno de 350 anos, 400, no máximo, né? Então, já subiu um fumacê danado para, né, lá para... E esse fumacê, ele virou um lençol que cobre a Terra, aquece a Terra e impede que os raios infravermelhos vão-se embora, porque a gente precisa para viver, as plantinhas, animais, etc., o sistema, né? Mas não precisa de tudo que fica. E está ficando coisa que não precisa. Por quê? Por causa do fumacê. Que fumacê? Vamos traduzir, né? Os gases de efeito estufa. E aí? Ah, mas isso já passou. Não passou. A gente continua mandando gases de efeito estufa lá para cima. Mas a culpa não é nossa, de qualquer maneira ia acontecer. E daqui a alguns milhões de anos, porque a gente mandou mais fumaça do que precisava. Porque se a Terra tivesse aqui na boa, não ia acontecer isso. Né? Então, é mais ou menos isso. E aí? Quer continuar ou quer começar a fazer a breve leitura do Viveiros, o pós-fácil? A gente pode fazer uma leitura não total, né, Graça? Ah, com certeza. A gente vai fazer só resumida, com certeza. Então, quem está fazendo esse pós-fácil é o Eduardo Viveiros de Castro, aquele antropólogo, né, que eu falei que é bem intelectual, né? E ele vai falando do Davi Copenaua, do Daniel Munduruku, que também ele está até trabalhando numa novela aí agora, né? O Daniel Munduruku é o indígena, e eu o conheci pessoalmente também num teatro, onde ele apresentou uma peça aqui em São Paulo. Tenho até um livro autografado por ele. E maravilhoso. deixa eu ver aqui que eu achei importante. Ele volta, assim, falando que o Krenak, ele volta a coisa da questão, somos mesmo uma humanidade, né? E, na verdade, a gente está vendo que essa humanidade, né, que respeita as diferenças, não está existindo, né? Você quer falar alguma coisa, Graça, do posso? Continuando aqui. Eu quero lembrar, assim, você falou aí do Daniel e do Davi, né? O que eles são antropólogos, né? E estou lembrando aqui do que ele definiu como o Daniel Munduruku, né? E o Davi Copenaua, a história da descoberta do Brasil pelos índios. Ou seja, é um movimento ao contrário, que ele chama de uma contra-história. Uma contra-história. Uma contra-antropologia cujo objeto é a cultura dominante do Estado-nação, caiu em cima dos povos originários e agora está tendo, né, um movimento de reconhecimento e de cobrança. Ou seja, realmente somos uma humanidade?
Qual a humanidade? A sub ou a humanidade? Que é oficial, a gente não é, não. Né? Aliás, ninguém é, né? Somos muitas humanidades. Essa coisa de nos negar a humanidade, de negar as pessoas. Olha, eu participo do letramento racial com as meninas do Igualdade Racial. O que eu tenho aprendido, sabe, de você negar a existência das pessoas, de você negar os espaços. Então, isso não é possível. Né? Isso não é possível. E é isso que o Viveiros traz, né, essa compreensão, que ele começa a falar sobre uma metafísica do mundo, né? Aponta a história de que o homem transformou o meio em fim, que não é condição, não tem essa condição, não é possível aceitar, né? E ele disse que o mundo começou sem o homem, e se não se cuidar, vai terminar sem ele. Por quê? Porque a gente não está respeitando. Né? Eu acho que essa frase sela tudo, né? Que é, inclusive, do Lévi-Strauss, aquele pensador francês. Então, acho que, para mim, isso, assim, a minha percepção vai muito nisso aqui que eu comentei. Fica à vontade. É um livro bem profundo, né? E acho que abre a cabeça da gente, né? A visão da gente, né? Para esse mundo, né? Eu fui ter noção dos indígenas, sei lá, 2014, 2015, quando eu assisti essa peça do Daniel Munduruku. Acho que eu tinha uma visão assim, eles são os preguiçosos, eles não trabalham, era bem uma coisa bem, um entendimento bem nu e cru. Aprendida com os europeus, né? Aprendida com os europeus, que eles faziam uma lavagem cerebral. Eu não, eu nunca achei assim, mas, assim, eu moro em Fortaleza, já morei em vários lugares. Aqui em Fortaleza, a gente tem, na área metropolitana, algumas tribos, aqui tem várias tribos, e eles sofreram bastante para poder ter direito a uma parte do território. Isso nem está. Assim, eu tenho muita vontade de encontrar uma colega nossa, que é a Mônica. Mônica, ela esteve conosco numa das reuniões, e ela até falou que ela acha que ela está na tese dela. Então o pessoal, quando está no doutorado, na tese, ninguém consegue nem respirar, né? Mas ela estuda o pessoal indígena, e ela tinha umas coisas bem bacanas para falar sobre isso. Mas quando você está trabalhando e você está muito envolvido no seu trabalho, às vezes é como se você não pensasse nos outros, né? Até que chega um momento que diz assim, bora parar. A filosofia é muito importante para o mundo, né? Por quê? Porque ela te encosta e diz assim, alô, bora pensar? Bora pensar, vamos ver quem é você, o que você está fazendo aqui, o que é que você pode fazer, né, para participar, para ajudar. Então, assim, eu trabalhei, assim, de frequentar mais a jornada de trabalho mais regular, de frequentar escritório e tudo mais. Depois da pandemia, eu dei uma mudada, né, nas atividades, e tenho a oportunidade de me dedicar mais a essas coisas que eu sempre gostei muito, né? Adoro filosofia, né? E o meio ambiente, eu já trabalhava com isso, com a sustentabilidade desde o começo. Para você ter uma ideia, em 2005, eu dava aula de gestão ambiental na faculdade. Então, sou antiga. Quando teve o protocolo de Kyoto, tinha alunos de gestão ambiental, e a gente acompanhava e orientava os trabalhos de pesquisa, fazíamos pesquisa,
no agro, fazíamos pesquisa nas empresas, fazíamos pesquisa de diversidade. Então, assim, era uma coisa que eu trabalhava nessa área, né? Mas agora a gente tem muito mais oportunidade de aprofundar. Estou feliz com isso. Mas a gente, acho que a gente conseguiu, né? São 15 para as 8. Acho que a gente pode ir fechando, né? Mas aí eu queria saber o que é que a Fátima achou, que ela ficou nos ouvindo. Não, eu gostei muito, principalmente que falando dos índios, que o sonho, né, para eles revela espiritual. Para mim também o sonho é muito espiritual, então Legal. é um acontecimento no momento que você dorme. Então você desdobra no meu eu, né? E eu recebo mensagem, notícia e a gente acorda para uma nova realidade, né? Verdade. Então, aí é onde eu gostei muito, gente. Gostei muito de participar e Bom, vou me aprofundar. E aí, sempre que eu tiver, eu vou ir olhando no YouTube tá. e, se possível, acompanhar. De quarta-feira eu faço o estudo, né, de livros espíritas, né? Chico Xavier, eu. Então, um grupo de mulheres, a gente lê também, né? Faz a leitura, explana. É, Então, aí a quarta eu tenho esse compromisso à noite. Aí, como aqui é segunda, aí eu falei, não. Então, tá A eu gente, tô. a gente tem, estava dia de sexta-feira, mas é o tipo da coisa que pode ser pré-agendado. Nós estamos, até vou fazer nosso roteirinho aqui, que eu acho que vai ficar mais rápido, porque a gente tem agora 14 minutos para aham, encerrar. Encerrar. tá. Então, essa foi a última temporada do Krenak, né? A gente já está indo com saudades. E aí, isso não se acaba assim. Como eu disse, nós vamos colocar no YouTube para que todos os colegas, os que nos assistem e os que não puderem ouvir, eles possam assistir. Nós vamos dar origem, todo esse trabalho, essa discussão, etc. e tal, né? Vai dar origem a uma resenha crítica, ou seja, a gente vai fazer um breve resumo que chama resenha crítica, onde a gente vai colocar pequenas observações e um parágrafo ou dois referente a cada capítulo, considerações finais, também vai colocar as informações sobre o livro, sobre o autor, o que a gente conseguiu, né, dentro do nosso entendimento aqui. A gente também pesquisou, pediu para o pessoal que tivesse lido mandasse o que é que os capítulos tinham inspirado. Então, essa resenha nós vamos disponibilizar e ela vai ficar lá na biblioteca de conhecimentos do nosso grupo, né? Mas não vamos parar aqui, a gente já está com a segunda temporada prevista para começar ainda em agosto. Por quê? Porque nós queremos começar, queremos que dê tempo. Olha o que é que nós estamos prevendo, né? Antes de falar os encontros, deixa eu ver aqui. Os nossos encontros foram trabalhados, como eu disse no início, a gente não sabia se as pessoas tinham livro, e também a gente teve um cuidado com os aspectos da propriedade intelectual, que é para a gente sempre ter, e né, nós respeitamos todos os trâmites, está dentro da lei e tudo. E agora, o que é que nós estamos vendo que está bem assim, como é que a gente diria, na crista da onda, né? Não sei nem se essa palavra é antiga, né? Mas está assim, top. Os aspectos do clima, mais especificamente do clima, né? E aí a gente também está pensando em trabalhar uma obra que ela tenha, que ela esteja liberada publicamente, acesso liberado. Então, a gente já está com isso mais ou menos identificado. A gente vai trabalhar a temática, a gente vai continuar nessa temática, né? Mais ou menos, porque é sustentabilidade. E aí a gente está
com um livro em vista, né? A gente vai selecionar partes desse livro dentro da temática que a gente vai trabalhar e vamos anunciar até o final de agosto, né, Sil? A gente deve estar começando. Então, a segunda temporada do Clube de Leitura vai começar. Aí a gente vai anunciar quem quiser. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai combinar as agendas. Por quê? Porque a gente quer que venha. Vem com a gente. Então, a agenda não é só que a gente começou. Não, a agenda é combinada com quem chega, né? Então, nós queremos agradecer demais o pessoal que está escutando, mesmo o pessoal que não teve... Chega, os cachorros estão querendo... Desculpa. A gente quer agradecer demais a todo mundo que esteve com a gente durante todo esse período, desde o dia 22 de maio. Nós tivemos quase 2.000 visualizações, mas aí a gente está querendo que agora aumente os likes. E a gente vai divulgar no YouTube e no Workplace os novos, porque eles estão lá, mas a gente não fez campanha de divulgação. Então, a gente vai fazer para quê? Para que o pessoal veja e venha com a gente, né? Que a gente achou muito legal esse aprendizado de mais pessoas, né? Que você coloca em PDF, assim? Sim. Para a gente, né? Que daí a gente estuda, lê e para exatamente isso. E aí foi exatamente isso, porque, assim, sendo uma obra pública, a gente só faz dizer onde está o endereço. E também a gente pode mandar o PDF sem problemas de propriedade intelectual. Por quê? Porque o autor já disponibilizou, então a gente já identificou obras assim, né? E aí nós estamos vendo... nós vamos fazer todo um pequeno planejamento para divulgar. Se você quiser participar com a gente do planejamento, a gente fica muito feliz, tá certo? Se você fica assim, vamos ficar muito felizes de que venha conosco, né? Somar, né? Vamos tentar somar. Hã? Vamos tentar somar, né? Pra gente Isso. Na vez passada, nós tínhamos 2 colegas também que gostaram muito, eu não sei. Às vezes é essa coisa mesmo da agenda, né? Uma delas até eu mandei dizer, ela disse que ia vir. Não sei o que aconteceu. Às vezes, tem muito que o pessoal não está direto no Workplace, né? Eles não têm muito hábito de olhar o Workplace. Eu divulgo constantemente no Workplace, aí manda Meet, a pessoa não vê o Meet, ou o Meet não manda no chat, e eles não têm muito hábito de responder o chat. Né? Eu não tinha, agora que eu estou entendendo, ainda não consigo muita coisa, não. Porque a gente tem um zap do Ciranda, mas a gente tem o chat do Ciranda. E como todo mundo que planeja junto tá, do Mulheres do Brasil, porque se tiver gente de fora, aí a gente tem o zap para integrar as pessoas, entendeu? Porque é aberto, viu, Fátima? Se você quiser convidar alguém, né, que queira participar do clube de leitura, tá certo? E vocês que nos escutam aqui, fiquem, né, à vontade, venham participar com a gente. A gente também quer convidar vocês para se juntar nessa próxima edição da Ciranda, que vai acontecer, nós vamos anunciar, né? E também queremos aproveitar e deixar o convite para a live de segunda-feira, dia 14. O nome da live é ESG e Sustentabilidade, uma visão geral sobre conceitos, aplicação, e tem a parte de aplicação em cima de micro, pequenas empresas, dos MEI, né? E também podem aplicar o ESG, então são 2 especialistas maravilhosas que vão estar com a gente, a professora Francine Pova, que também é palestrante, consultora,
e a Velma Gregório, que também é uma consultora e palestrante. São duas grandes mulheres, maravilhosas, muito competentes, então a gente quer chamar todo mundo para vir participar com a gente. E também queremos divulgar o Dia da Limpeza, que vai acontecer no dia 16 de setembro, como essa live do Clube de Leitura também vai estar no YouTube, né? Vocês que estão nos escutando, venham para o Dia da Limpeza, se forem as mulheres do Brasil, está tudo divulgado dentro do Workplace, e o pessoal que não for ainda mulher do Brasil, vem ser voluntária com a gente. Queremos agradecer a todos. E aí, Sil, quer se despedir? Boa noite. Eu ia dar um adeus indígena, o meu chocalho. Ai, peraí que eu vou me despedir. Ela também vai. A caráter, né, Graça? Eu vou me despedir em grande estilo, em homenagem ao Ailton Krenak. Eu sei que eu não sou autoridade indígena, né? Eu não sou autoridade indígena. Quando eu nasci... É lá da aldeia, Fátima, da aldeia do Jaraguá. Do Jaraguá. Na próxima encarnação eu vou vir indígena. Mas isso aqui é a minha homenagem para o Ailton Krenak e para o pessoal que eu conheci, que eu adorei, amei, né? Então, isso aqui é a minha homenagem para eles. É isso aí. Certo, gente? Então, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Beijo no coração de cada um. Fátima, querida, foi muito bom ter você com a gente. Muito obrigada. E a gente está contando agora com você. Foi bom estar com vocês aí. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. A todos. Boa noite. Tchau. Parar a gravação. Parou?